Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai Santo e fiel, nós nos colocamos agora diante da Tua presença com reverência e gratidão. Tu és o Deus que sustenta todas as coisas pela palavra do Teu poder, o Deus que vê cada coração, cada lágrima e cada oração feita em secreto. Hoje eu te agradeço por mais um dia que o Senhor nos concede e de maneira especial por cada inscrito deste canal de oração e ensinamento da Tua palavra. Pai, Tu conheces cada pessoa que faz parte desta família espiritual. Tu sabes o nome, a história, as lutas invisíveis e os sonhos guardados no coração de cada um. Eu te peço que o Senhor estenda Tuas mãos poderosas sobre cada inscrito agora. Abençoa suas casas, suas famílias, seu trabalho, sua saúde e sua vida espiritual. Que não falte pão na mesa, que não falte paz no lar e que não falte fé no coração. Senhor, fortalece aqueles que estão cansados, levanta os que estão abatidos. Cura os que estão feridos por dentro e por fora. Traz direção para quem está confuso. Abre portas para quem precisa de oportunidade. Restaura casamentos. Salva familiares. Traz libertação onde houver opressão. Que o Teu Espírito Santo console, ensine e guie cada inscrito em toda a verdade. Que haja fome pela Tua palavra, sede pela Tua presença e perseverança na oração. Pai Celestial, que este canal seja instrumento nas Tuas mãos para edificação, transformação e salvação. Que cada mensagem aqui ministrada produza fruto duradouro. Que cada oração feita aqui alcance o Teu trono e gere testemunhos poderosos. Declaramos que somos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, e que nenhuma arma forjada prosperará contra aqueles que confiam em Ti. Abençoa, Senhor, cada inscrito com proteção divina, sabedoria espiritual e crescimento constante na fé. Que a Tua graça os acompanhe todos os dias, que a Tua presença seja sentida em cada decisão e que a Tua paz governe suas mentes e corações. E para você que ainda não está inscrito neste canal de oração e ensino da Palavra de Deus, eu te convido agora a fazer parte desta corrente de fé. Inscreva-se, ative as notificações e una-se a nós em oração. Aqui caminhamos juntos, aprendendo a palavra e buscando a presença do Senhor todos os dias. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe abundantemente a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo pode restaurar seu coração hoje com milagre e descanso no Espírito Santo. Você pode estar sorrindo por fora, mas por dentro algo se quebrou. Talvez não tenha sido uma tragédia visível. Talvez tenha sido uma decepção silenciosa, uma oração que parecia não respondida, uma traição inesperada, um cansaço acumulado. E agora o seu coração está ferido, cansado, fragmentado. Mas há uma verdade que precisa ser lembrada hoje. Jesus Cristo ainda restaura corações. Em Salmos 147:3 está escrito: Ele cura os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Isso não é metáfora poética, é ação divina, é intervenção real, é o Deus que não ignora sua dor emocional. Talvez você tenha tentado ser forte, tentado seguir em frente, tentado ignorar o que sente. Mas Jesus nunca pediu que você escondesse suas feridas. Em Mateus 11:28, Ele fez um convite direto: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso não é religião, é relacionamento, é descanso no Espírito Santo. O Espírito Santo é chamado de Consolador em João 14:26. Ele não apenas ensina, ele envolve, ele fortalece, ele refrigera a alma cansada, ele toca onde ninguém mais consegue tocar. Talvez você esteja precisando de um milagre. Mas antes do milagre externo, Deus deseja restaurar seu interior. Porque um coração restaurado enxerga esperança novamente. Um coração curado volta a confiar. Um coração alinhado volta a descansar.
Jesus não apenas perdoa pecados, ele restaura a identidade, ele devolve paz, ele reacende propósito, ele entra nos lugares internos que você nem consegue explicar. Em Ezequiel 36, 26, Deus promete: dar-vos-ei um coração novo. Isso significa que a história não termina na dor, termina na transformação. Este vídeo não será apenas uma mensagem, será um encontro, uma oração, um momento de entrega, um espaço para que o Espírito Santo opere cura profunda. Se o seu coração está cansado, se você sente que perdeu a paz, se precisa de milagre e descanso, permaneça até o fim, porque hoje pode ser o dia em que Jesus Cristo toca seu coração e você finalmente descansa. Seu coração está cansado, mas você continua lutando. Você acorda, cumpre compromissos, responde mensagens, participa de reuniões, conversa com pessoas. Por fora, tudo parece funcional. Mas por dentro existe um desgaste que não aparece nas fotos, não aparece nas conversas superficiais, não aparece nas redes sociais. Existe algo fragmentado aí dentro. Talvez tenha sido uma decepção que você nunca processou completamente. Talvez uma traição que você perdoou com palavras, mas ainda dói quando lembra. Talvez uma oração que parecia tão certa, tão alinhada com a vontade de Deus, mas que até hoje não teve a resposta que você esperava. E o mais difícil é que você continua crendo. Continua indo à igreja, continua lendo a Bíblia, mas o cansaço emocional permanece. Isso gera um conflito interno profundo. Se eu tenho fé, por que ainda estou assim? Se Deus é bom, por que meu coração parece pesado? Se eu oro, por que ainda me sinto sobrecarregado? Essa tensão entre fé e exaustão cria culpa. Você começa a pensar que deveria estar mais forte, que deveria reagir melhor, que deveria sentir mais paz. Mas a Bíblia não ignora o coração ferido. Salmos 147, 3 declara com clareza: Ele cura os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Isso significa que Deus não trata apenas comportamento, Ele trata emoções. Ele não lida apenas com pecado, Ele lida com dor. Ele não ignora o que foi quebrado dentro de você. Quebrantado não significa fraco espiritualmente, significa ferido. E feridas precisam de cuidado, não de julgamento. Quando o texto diz que ele liga as feridas, está falando de um Deus que se aproxima, que toca, que trata com paciência. Não é um Deus apressado, não é um Deus indiferente. Talvez você tenha aprendido a continuar funcionando mesmo ferido, a seguir em frente mesmo com o coração pesado, a sorrir quando queria chorar. Mas continuar não é o mesmo que estar curado. Resistir não é o mesmo que estar restaurado. Em Mateus 11, 28, Jesus faz um convite que parece simples, mas é profundamente transformador. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não disse apenas venham os fortes. Ele não disse apenas venham os perfeitos. Ele chamou os cansados. Ele chamou os sobrecarregados. Existe um princípio racional aqui. Quando você tenta sustentar sozinho aquilo que ultrapassa sua capacidade emocional, o desgaste aumenta. O corpo responde. A mente acelera. O coração se fecha. O descanso começa quando você reconhece o limite e aceita a ajuda. E é aqui que o Espírito Santo age de forma concreta. Em João 14, 26, ele é chamado de Consolador. Consolador não é apenas alguém que diz palavras bonitas. É alguém que fortalece por dentro. É alguém que reorganiza emoções. É alguém que lembra você da verdade quando a dor tenta distorcer sua percepção. Talvez você esteja esperando um milagre externo, uma mudança na situação, uma resposta que resolva tudo de uma vez. Mas antes do milagre externo, Deus quer realizar um milagre interno. Porque se o coração não for restaurado, mesmo a bênção pode ser recebida com medo. Mesmo a vitória pode ser vivida com insegurança.
Em Ezequiel 36:26, Deus promete algo radical. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Isso não é ajuste superficial, é transformação estrutural. É troca do que estava endurecido por algo sensível novamente. É substituição do peso pela leveza. É renovação da capacidade de confiar. Talvez você tenha se tornado mais fechado depois das experiências que viveu. Talvez tenha decidido não sentir tanto para não sofrer novamente. Mas um coração protegido demais também deixa de experimentar alegria plena. Jesus não quer apenas que você sobreviva. Ele quer que você seja restaurado. No final deste vídeo, haverá uma oração profética poderosa para a restauração do coração e descanso no Espírito Santo. Não será apenas um momento emocional, será um posicionamento. Será o momento de entregar o que você carregou em silêncio. Será a oportunidade de permitir que Cristo toque exatamente onde dói. Mas antes de orar, você precisa admitir algo com honestidade. Seu coração está cansado, e reconhecer isso não é fraqueza, é o primeiro passo para a restauração. Existe um tipo de dor que quase ninguém percebe. Não deixa marcas visíveis, não exige curativo externo, não provoca perguntas imediatas. É a dor silenciosa, aquela que você administra sozinho. Aquela que você racionaliza para continuar funcionando. Aquela que você minimiza para não parecer fraco. Talvez você tenha aprendido a conviver com ela, a dizer para si mesmo que já passou, que não é tão grave, que outros enfrentam coisas piores. Mas comparar sua dor com a dos outros não a cura, apenas a esconde. Há decepções que não foram resolvidas, expectativas que foram quebradas, palavras que ficaram ecoando na memória, decisões que trouxeram consequências inesperadas. E tudo isso vai se acumulando como um peso invisível. Existe um princípio racional importante aqui. Emoções ignoradas não desaparecem. Elas se transformam. Às vezes em irritação constante, às vezes em desânimo, às vezes em frieza espiritual. Você continua crendo, mas já não sente o mesmo entusiasmo. Continua orando, mas sem a mesma entrega. Talvez o seu cansaço não seja apenas físico, seja emocional, seja espiritual. Seja resultado de carregar mais do que deveria por tempo demais. A dor que ninguém vê costuma ser a mais difícil de tratar, porque ninguém pergunta sobre ela. E muitas vezes você também não fala sobre ela. Mas o fato de ser invisível para as pessoas não significa que seja invisível para Deus. O Espírito Santo conhece os detalhes que você nunca explicou para ninguém. Ele conhece as noites em que você tentou dormir, mas sua mente continuava ativa. Ele conhece os pensamentos que você nunca verbalizou. Ele conhece a frustração que você engoliu para manter a aparência de estabilidade. E aqui está algo essencial. Ignorar a dor não é maturidade espiritual. Entregar a dor é maturidade espiritual. Fingir que está tudo bem não fortalece a fé. Reconhecer a necessidade de cura fortalece. Talvez você esteja acostumado a ser o forte da família, o conselheiro entre amigos, o equilibrado no trabalho. Mas quem cuida do seu coração? Quem escuta o que você não fala? Jesus não ignora essa dor invisível. Ele não exige que você organize tudo antes de se aproximar. Ele não pede que você esteja inteiro para então restaurar. Ele restaura exatamente onde houve fragmentação. E antes que qualquer milagre externo aconteça, essa dor silenciosa precisa ser trazida à luz. Porque o próximo passo é entender que Jesus não passa ao largo de corações quebrados. Ele se aproxima deles. Jesus não passa ao largo de corações quebrados. Ele não desvia o olhar quando encontra alguém emocionalmente exausto. Ao contrário, ele se aproxima com intenção clara de restaurar. Salmos 147:3 afirma novamente: Ele cura os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas.
O Verbo está no presente, ele cura, ele liga, é ação contínua. Talvez você tenha acreditado que Deus está mais interessado em corrigir seus erros do que em tratar suas dores. Mas a Escritura revela um Deus que toca feridas antes de exigir desempenho. Ele não começa cobrando produtividade espiritual. Ele começa restaurando o interior. Existe um princípio racional aqui. Quando uma estrutura está danificada, não adianta exigir que funcione como antes. Primeiro, é necessário reparar. Da mesma forma, um coração ferido não volta a confiar apenas com esforço. Precisa de cuidado. Jesus demonstrou isso inúmeras vezes. Ele não apenas ensinava multidões. Ele parava para ouvir indivíduos. Ele tocava leprosos que ninguém queria tocar. Ele conversava com mulheres rejeitadas. Ele restaurava pessoas antes de enviá-las para novos propósitos. Talvez você esteja esperando uma grande intervenção visível, quando o que precisa primeiro é de um toque específico no interior. Deus não trabalha apenas em escala coletiva, ele trabalha em escala pessoal. O Espírito Santo atua como agente dessa restauração. Ele identifica áreas sensíveis que você mesmo evitou revisitar. Ele traz à memória momentos que precisam ser curados. Ele não expõe para humilhar, ele revela para restaurar. Curar não significa apagar a história. Significa retirar o poder destrutivo da memória. Significa permitir que aquilo que foi dor se torne aprendizado, não prisão. Talvez você tenha medo de abrir certas áreas porque teme sentir novamente o que sentiu no passado. Mas enquanto permanecer fechado, a ferida continua ativa. Quando permite que Jesus toque, começa o processo de cicatrização. Ele não ignora seu coração quebrado, ele se aproxima dele e depois de restaurar, ele convida para algo ainda mais profundo, descanso. Depois de tratar a dor, Jesus faz um convite que muda tudo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em Mateus 11:28, ele não oferece apenas solução para problemas externos. Ele oferece descanso para o interior. Talvez você esteja tão acostumado a lutar que já não sabe como descansar. Sua mente continua ativa, mesmo quando o corpo para. Seus pensamentos continuam girando, mesmo quando tudo está em silêncio. E isso gera um cansaço acumulado que não se resolve apenas com horas de sono. Existe um princípio racional aqui. Descanso não é apenas ausência de atividade, é ausência de peso. Você pode estar fisicamente parado e ainda emocionalmente sobrecarregado. O descanso que Jesus oferece é alívio da carga interna. Ele não disse para você resolver tudo primeiro e depois ir até ele. Ele disse, venha cansado, venha sobrecarregado, venha do jeito que está. O descanso não é recompensa por desempenho espiritual. É resultado de relacionamento. Talvez você tenha tentado descansar distraindo a mente. Talvez tenha buscado alívio em entretenimento, ocupação excessiva ou isolamento. Mas nada disso substitui o descanso que nasce da entrega. Quando você vai até Jesus com sinceridade, algo muda. Não necessariamente as circunstâncias imediatamente, mas a forma como você as carrega. O peso diminui porque você deixa de sustentá-lo sozinho. O Espírito Santo aplica esse descanso de forma prática. Ele desacelera pensamentos acelerados. Ele reorganiza emoções confusas. Ele traz uma paz que não depende da solução imediata. Descansar não é desistir. É confiar, é reconhecer que há limites humanos e que Deus não espera que você ultrapasse esses limites sozinho. E quando você aceita esse convite para descansar, começa a perceber algo fundamental. O verdadeiro milagre não começa do lado de fora, começa dentro. O milagre que você espera pode não começar na circunstância, pode começar no interior. Antes de mudar o cenário ao seu redor, Deus muitas vezes transforma a forma como você o enxerga.
E isso não é menos poderoso, é mais profundo. Talvez você esteja pedindo que algo externo seja resolvido imediatamente. Um relacionamento restaurado, uma porta aberta, uma resposta específica. Mas se o seu coração continuar ferido, inseguro ou cansado, mesmo a resposta pode ser recebida com medo. Existe um princípio racional aqui. A percepção influencia a experiência. Duas pessoas podem viver a mesma situação, mas reagir de forma completamente diferente dependendo do estado interior. Quando o coração está restaurado, a mente interpreta os desafios com mais equilíbrio. Jesus operava milagres visíveis, mas também realizava transformações internas antes de muitos deles. Antes de levantar a filha de Jairo, ele confrontou o medo. Antes de restaurar Pedro publicamente, ele restaurou sua identidade internamente. Antes de enviar discípulos, fortaleceu sua fé. O Espírito Santo atua exatamente nesse ponto invisível. Ele trabalha na raiz das emoções, ele cura memórias, ele fortalece convicções, ele ajusta sua estrutura para que você suporte aquilo que virá. Talvez Deus esteja preparando você para algo maior. E a preparação não é apenas mudança externa, é maturidade interna, é estabilidade emocional, é confiança renovada. Quando o milagre começa dentro, ele cria base para o que acontecerá fora. Um coração restaurado não depende de aplausos, não depende de circunstâncias perfeitas, ele encontra segurança na presença de Cristo. E essa restauração interior se aprofunda quando você compreende o papel ativo do Espírito Santo como consolador real na sua vida. O Espírito Santo não é apenas uma doutrina, ele é presença ativa. Em João 14:26, Jesus o chama de Consolador, aquele que ensina e faz lembrar tudo o que ele disse. Consolador não significa alguém que apenas observa sua dor. Significa alguém que entra nela para transformar sua experiência. Talvez você tenha imaginado o Espírito Santo como algo distante, abstrato, reservado apenas para momentos específicos de culto. Mas ele atua no cotidiano. Atua quando você está sozinho. Atua quando a lembrança dolorosa surge. Atua quando a insegurança tenta dominar sua mente. Existe um princípio racional importante aqui. A forma como você interpreta suas experiências determina o impacto emocional delas. O Espírito Santo trabalha na interpretação. Ele relembra verdades quando sua mente tenta reforçar mentiras. Ele ajusta sua narrativa interna. Quando você sente culpa excessiva, ele lembra a graça. Quando você sente abandono, ele lembra a promessa da presença constante. Quando você sente incapacidade, ele lembra que Deus opera através da fraqueza. Ele não apenas consola emocionalmente, ele ensina, ele orienta decisões, ele direciona pensamentos, ele fortalece convicções, ele age como guia interno, reorganizando aquilo que estava confuso. Talvez você tenha tentado resolver seu cansaço apenas com força de vontade, mas o Espírito Santo não trabalha apenas na superfície. Ele vai à raiz. Ele identifica onde começou a ferida. Ele traz cura progressiva. E quando ele atua, algo começa a mudar estruturalmente. Não é apenas sensação passageira, é transformação profunda. É substituição do coração endurecido por algo renovado. É exatamente isso que Deus prometeu em Ezequiel, um coração novo. Em Ezequiel 36:26, Deus faz uma promessa que vai além de consolo momentâneo. Ele diz: dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Isso não é ajuste superficial, é substituição estrutural. Talvez você não perceba, mas experiências repetidas de dor podem endurecer o coração. Não por maldade, mas por autoproteção. Você começa a sentir menos para sofrer menos.
Começa a confiar menos para se decepcionar menos. Começa a se envolver menos para não se machucar novamente. Existe um princípio racional claro aqui. O coração emocionalmente ferido cria mecanismos de defesa. Esses mecanismos ajudam a sobreviver, mas impedem de viver plenamente. Um coração de pedra não sente tanto a dor, mas também não sente plenamente a alegria. Deus não quer apenas aliviar sintomas. Ele quer restaurar sensibilidade. Um coração novo não é ingênuo, é curado. Não é frágil, é transformado. Ele volta a confiar com maturidade, volta a amar com equilíbrio, volta a esperar com esperança. O Espírito Santo opera essa troca interna. Ele remove camadas de endurecimento. Ele restaura a capacidade de sentir sem medo constante. Ele fortalece para que a sensibilidade não seja vulnerabilidade, mas maturidade. Talvez você tenha se tornado mais distante emocionalmente depois das experiências que viveu. Talvez tenha decidido que não se envolveria tanto novamente. Mas Deus não deseja que você viva apenas protegido. Ele deseja que você viva restaurado. Quando o coração é renovado, a identidade também é restaurada. Porque muitas vezes a dor distorce a forma como você se enxerga, e é exatamente sobre isso que precisamos falar agora. Quando o coração é ferido repetidamente, a identidade começa a ser afetada. Você deixa de se ver como alguém amado e passa a se ver como alguém rejeitado. Deixa de se perceber como escolhido e passa a se enxergar como insuficiente. A dor, quando não tratada, altera a percepção de quem você é. Em 2 Coríntios 5,17, está escrito que, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Isso não é apenas sobre comportamento moral, é sobre identidade. É sobre deixar de se definir pelo que aconteceu e passar a se definir pelo que Cristo fez. Existe um princípio racional profundo aqui. A forma como você se define influencia diretamente suas decisões e emoções. Se você se enxerga como alguém constantemente falho, agirá com medo. Se se vê como alguém restaurado, agirá com confiança. Talvez você esteja carregando rótulos que não vieram de Deus. Rótulos de fracasso, de rejeição, de incapacidade. Talvez alguém tenha falado palavras que ficaram gravadas. Talvez você mesmo tenha construído uma narrativa interna negativa. Mas Jesus não apenas cura feridas. Ele redefine identidade. Ele chama Pedro de rocha mesmo depois da negação. Ele transforma perseguidor em apóstolo. Ele vê além do erro momentâneo. O Espírito Santo confirma essa nova identidade dentro de você. Ele testifica que você é filho, não órfão. Ele fortalece sua convicção de que sua história não terminou na dor. Quando a identidade é restaurada, o coração encontra segurança. E quando há segurança, o descanso começa a ser possível de forma real. Mas existe algo que ainda impede muitos de descansar completamente. A culpa. A culpa é um dos maiores obstáculos para o descanso verdadeiro. Mesmo depois de pedir perdão, mesmo depois de seguir em frente, ela volta como um lembrete constante do que você fez ou deixou de fazer. Ela sussurra que você não merece paz, que não merece restauração, que precisa pagar emocionalmente pelo erro. Mas Romanos 8:1 declara algo definitivo. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma significa nenhuma, não parcial, não temporária, não condicionada ao seu desempenho perfeito. Existe um princípio racional aqui. Quando você mantém culpa ativa, seu sistema emocional permanece em estado de alerta. Você vive tentando compensar, tentando provar, tentando reparar algo que Cristo já tratou na cruz. Isso gera exaustão. A culpa pode até parecer humildade, mas muitas vezes é resistência à graça. Porque aceitar perdão exige reconhecer que você não é salvo por esforço próprio, é salvo por misericórdia. Talvez você esteja preso a um erro do passado,
uma decisão precipitada, uma palavra dita no momento errado, uma oportunidade perdida, e isso tem impedido você de descansar plenamente. Jesus não apenas perdoa, ele remove condenação. Ele não guarda registro para usar contra você depois. Ele restaura e envia adiante. O Espírito Santo aplica essa verdade no seu interior. Ele confronta pensamentos acusadores. Ele lembra que a graça não é frágil. Ele fortalece sua convicção de que você foi alcançado pela misericórdia. Quando a culpa perde autoridade, o coração começa a relaxar. E é nesse ponto que a paz prometida em Filipenses se torna experiência concreta. Filipenses 4:7 declara que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente em Cristo Jesus. Essa paz não depende da explicação completa dos acontecimentos. Ela não exige que você compreenda cada detalhe do que aconteceu ou do que ainda vai acontecer. Ela guarda. Guardar significa proteger, vigiar, cercar. Assim como um soldado protege uma cidade, a paz de Deus protege seu interior. Ela impede que pensamentos descontrolados invadam sua mente. Ela impede que emoções desordenadas dominem seu coração. Existe um princípio racional aqui. A mente humana busca controle através da compreensão total. Quer saber por que aconteceu, como vai terminar, o que poderia ter sido diferente. Mas muitas vezes, essa busca por explicação absoluta gera mais ansiedade do que tranquilidade. A paz que excede entendimento interrompe esse ciclo. Ela não responde todas as perguntas imediatamente. Ela estabiliza você enquanto as respostas ainda não vieram. Talvez você esteja esperando sentir paz apenas depois que tudo estiver resolvido. Mas a promessa bíblica é diferente. A paz pode vir antes da solução completa. Ela pode se manifestar no meio do processo. O Espírito Santo aplica essa paz de forma prática. Ele desacelera pensamentos repetitivos. Ele reduz o impacto de memórias dolorosas. Ele fortalece sua confiança de que Deus continua no controle. Quando essa paz começa a guardar sua mente e seu coração, algo muda. Você ainda enfrenta desafios, mas não é dominado por eles. Ainda há perguntas, mas não há desespero. E para que essa paz se torne constante, é necessário aprender a fazer algo essencial: entregar aquilo que pesa. Em 1 Pedro 5:7 está escrito: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Observe o verbo lançar. Não é apenas mencionar, não é apenas comentar em oração. É transferir peso, é retirar dos seus ombros e colocar nas mãos de Deus. Talvez você tenha orado sobre suas preocupações, mas continuou segurando-as internamente. Falou com Deus, mas manteve o controle emocional da situação. Isso gera exaustão contínua, porque você ora, mas não entrega. Existe um princípio racional aqui. Quando você carrega simultaneamente responsabilidade e ansiedade sobre aquilo que não pode controlar, seu sistema emocional permanece sobrecarregado. Entregar não elimina sua parte no processo. Elimina o excesso de peso que não lhe pertence. Talvez sua ansiedade esteja ligada ao futuro. Talvez esteja ligada ao passado. Talvez esteja ligada a decisões que ainda não foram tomadas. Seja qual for a origem, o convite é claro: lançar. O Espírito Santo ajuda nesse movimento. Ele identifica o que você ainda está segurando. Ele confronta a falsa ideia de que você precisa resolver tudo sozinho. Ele fortalece sua confiança no cuidado de Deus. Entregar não é desistir, é confiar. É reconhecer que Deus tem capacidade de cuidar melhor do que você. É aceitar que há limites humanos e soberania divina. Quando você lança sua ansiedade sobre o Senhor, algo começa a aliviar internamente. A tensão diminui, a respiração se torna mais profunda, o pensamento desacelera.
Mas a cura do coração não acontece de forma instantânea em todos os casos. Muitas vezes ela envolve processo. E compreender esse processo é fundamental para não desistir no meio do caminho. A cura do coração raramente é um evento isolado. Muitas vezes é um processo. Não porque Deus seja limitado, mas porque o interior humano precisa ser reconstruído com consciência e profundidade. Assim como uma ferida física pode exigir tempo para cicatrizar completamente, a alma também atravessa etapas. Talvez você tenha esperado uma transformação instantânea e, ao perceber que ainda sente algo, concluiu que nada mudou. Mas existe um princípio racional aqui. Sentimentos não desaparecem automaticamente apenas porque você decidiu confiar. Eles são reeducados gradualmente pela verdade. Deus pode operar milagres imediatos, mas também opera curas progressivas. E ambas são manifestações do mesmo amor. O processo não é sinal de abandono, é sinal de cuidado contínuo. O Espírito Santo trabalha em camadas. Ele fortalece hoje o que ontem estava fraco. Ele traz à luz áreas que ainda precisam de tratamento. Ele reorganiza memórias. Ele ressignifica experiências. Ele consolida convicções. Talvez você perceba pequenas mudanças. Uma reação mais equilibrada. Uma lembrança que já não dói com a mesma intensidade. Uma oração que flui com mais confiança. Esses são sinais de restauração em andamento. O processo exige alinhamento constante, voltar à palavra, reafirmar identidade, entregar ansiedade repetidamente, permitir que Deus substitua padrões antigos por convicções novas. Não desista porque ainda sente algo. O fato de estar buscando já é evidência de que a obra está em curso. O coração não está sendo ignorado, está sendo reconstruído. E para consolidar essa reconstrução, há momentos em que é necessário declarar conscientemente o que você crê. Há um momento em que a restauração precisa sair do campo da intenção silenciosa e se tornar declaração consciente. Enquanto você apenas espera sentir algo diferente, sua mente pode continuar oscilando. Mas quando você afirma o que crê, estabelece direção. A Bíblia mostra repetidamente o poder da confissão alinhada com a verdade. Não como fórmula mágica, mas como posicionamento espiritual. Quando você declara que Jesus restaura seu coração, você está reafirmando sua identidade e sua esperança. Existe um princípio racional aqui. O que você verbaliza fortalece circuitos internos. Se você repete constantemente que está quebrado, reforça essa percepção. Se declara que está sendo restaurado, começa a consolidar essa nova realidade. Talvez você precise dizer em voz audível ou escrever: Jesus restaura meu coração. Não porque já sente tudo resolvido, mas porque escolhe confiar na promessa. O Espírito Santo confirma essa declaração dentro de você. Ele não cria ilusão, ele fortalece convicção. Ele sustenta a decisão de confiar mesmo enquanto o processo continua. Essa declaração não ignora a dor. Ela redefine o desfecho. Ela afirma que o último capítulo não será escrito pela ferida, mas pela restauração. E antes de entrarmos na oração profética de restauração e descanso, é necessário um momento de preparação interior. Porque a oração não será apenas palavras, será entrega real. Antes de orar, é necessário desacelerar por dentro. Não avance automaticamente para a oração, como se fosse apenas mais um momento espiritual. Este é um ponto de transição. Se sua mente continuar dispersa, você ouvirá palavras, mas não experimentará transformação. Respire com atenção. Perceba o que ainda pesa. Existe uma memória específica, uma decepção que ainda aperta o peito, uma culpa que ainda retorna? Identifique claramente. Existe um princípio racional aqui. Aquilo que permanece difuso mantém poder emocional.
Quando você reconhece com precisão o que dói, consegue entregar com consciência. Talvez você tenha carregado essa dor por tanto tempo que ela se tornou parte da sua identidade. Mas hoje você está diante de uma decisão: continuar carregando sozinho ou permitir que Cristo toque. Diga internamente: Senhor, é isso que está me cansando, é isso que tem me sobrecarregado. Não esconda, não minimize, seja honesto. O Espírito Santo atua agora preparando o seu interior. Ele suaviza resistências, ele cria espaço para que a paz entre. Ele fortalece sua disposição para confiar. Lembre-se do que foi declarado até aqui. Ele cura os quebrantados. Ele convida ao descanso. Ele remove condenação. Ele guarda mente e coração com paz. Ele dá um coração novo. Agora você não está apenas ouvindo promessas, está prestes a posicionar-se diante delas. Prepare seu coração, porque a oração que vem a seguir será um momento de entrega profunda e restauração real. Senhor Jesus Cristo, Tu que curas os quebrantados de coração, eu me coloco agora diante de Ti com sinceridade. Tu conheces as áreas que ainda doem. Tu conheces as memórias que ainda apertam. Tu conheces o cansaço que eu não verbalizei para ninguém. Hoje eu não escondo nada. Eu entrego. Conforme está escrito que tu curas e ligas as feridas, toca agora este interior. Onde houve decepção, restaura confiança. Onde houve rejeição, reafirma identidade. Onde houve perda, planta esperança nova. Eu aceito o teu convite. Vinde a mim, os cansados e sobrecarregados. Eu venho, eu entrego o peso que carreguei por tempo demais. Eu lanço sobre ti toda a ansiedade, porque tu tens cuidado de mim. Espírito Santo, Consolador prometido, envolve este coração agora. Reorganiza pensamentos, silencia acusações internas, remove a culpa que já foi tratada na cruz. Confirma que não há condenação para quem está em Cristo. Pai amado, cumpre tua promessa de dar um coração novo. Remove endurecimentos criados pela dor. Substitui medo por confiança. Substitui desânimo por esperança. Substitui cansaço por descanso profundo. Que a paz que excede entendimento guarde minha mente e meu coração. Que a lembrança da tua presença seja maior do que qualquer lembrança de dor. Eu declaro que não serei definido pelo que me feriu, mas pelo que tu estás fazendo em mim. Eu recebo restauração, eu recebo descanso, eu recebo renovação interior. Em teu nome, Jesus, eu descanso. Amém. Se essa oração tocou você, volte a ouvi-la sempre que precisar renovar sua confiança e seu descanso no Espírito Santo.